Pessoal, tudo bem com vocês? Na outra história a gente tinha falado sobre o nascimento de Moisés e agora vamos falar como ele cresceu. Depois que ele nasceu, quando ele já estava um pouco velhinho, ele estava pastando ovelhas, lá como pastor, e ele viu uma sarça ardente, uma árvore pegando fogo, mas só que ela não se queimava. Então ele foi até lá e ouviu a voz de Deus falando para ele tirar as sandálias porque lá era um lugar santo. Então, Deus falou para Moisés para ele ir lá para o Egito, porque os egípcios estavam colocando os hebreus como seus escravos por medo de os hebreus crescerem e ir contra o povo deles. Então, estava colocando os hebreus como escravos. E eles clamavam a Deus. Deus ouviu e falou para Moisés ir lá. Moisés começou a dar um monte de desculpa para não ir. Ah, mas eu não falo direito, eu gaguejo. Então, Deus deu 2 milagres para ele dar de exemplo. E queria com seu irmão para cobrir essa desculpa de que ele gaguejava. Fala tudo pro seu irmão, inclusive os milagres que ele vai fazer. O primeiro milagre era que ele jogasse a vara, a vara era um pau que servia para os pastores ordenarem as ovelhas. Então, quando ele jogou a vara, se transformou numa cobra. Então, Deus disse, Moisés, pega no rabo da cobra. Não tenha medo. Então, ele pegou e ela se transformou em vara de novo. O segundo era para pôr a mão no peito e começou a ter lepra. Uma doença bem rara e bem perigosa também naquela época. E quando ele colocou a mão de novo, sarou. Então, eles foram lá para o Egito e falaram, para o rei, para liberar os hebreus. Ele falou, quem vocês pensam que são? Não libero. Moisés foi lá, falou para Deus tudo o que aconteceu. Então, veio o primeiro. O rei dos egípcios foi tomar banho lá no rio. E Moisés transformou o rio em sangue, água em sangue. Sim, aí depois dos 10, as 10 pragas, Moisés conseguiu liberar o povo egípcio. A última praga, como Deus não aguentava, o coração de pedra de algumas pessoas, o rei era uma delas. Então, ele deu a última praga, que era que na meia-noite o anjo da morte ia passar. E quem não cobrisse a porta, em cima da porta, com sangue de cordeiro, o anjo da morte ia passar e matar. Mas quem cobrisse, o anjo da morte só ia passar. Então, essa praga fez que o filho do faraó morresse e ele liberasse os egípcios. E eles foram direto. No outro dia, o rei não sabia porque ele tinha feito aquilo e foi em direção a Moisés, querendo pegar o povo dele de volta para ser escravo. Então, tinha um rio para eles passar. Então, todo mundo começou a reclamar como que a gente vai passar, tal. E Moisés falou que eles iam passar, fez um milagre. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos, tchau, tchau, até o próximo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas. Mais um milagre impossível para nós e possível para Deus. Já se inscreve no canal, deixa o like para nos ajudar. E hoje a gente vai falar, sobre Jesus andando sobre as águas. Depois dele ter multiplicado os 5 pães e 2 peixes, muita gente veio atrás dele encantado por esse milagre. Jesus conseguiu fugir num barco com os discípulos. Para explicar o que é discípulos, Jesus era o professor, discípulos são os alunos. Já que Jesus era o professor, ele tinha que ensinar várias coisas. Ele ensinava com as parábolas que ele contava, indo para lá e para cá. Então, ele foi no barco e foi orar no monte. Os discípulos falaram, vamos ficar aqui. Mas começou a vir uma tempestade muito forte. E quando vem tempestade, o mar fica revoltado. E os discípulos estavam no barco. Então, eles esqueceram de prender
o barco no negócio. Então, o barco foi se afastando, mas os discípulos não perceberam. Quando já estava se afastando muito, os discípulos falaram: não vamos chamar Jesus porque ele está orando, então a gente não pode atrapalhar ele. Então, o barco começou a até que eles perceberam que estava muito longe, o barco estava muito revoltado. Jesus, orando bastante, viu e começou a andar sobre as águas, o que parece ser muito impossível, e é impossível. Então ele começou a andar sobre as águas, andando ali. Mesmo com a tempestade, ele estava andando sobre as águas, muito tranquilo. Até que os discípulos viram com um desespero, porque eles estavam com muito medo. Todo mundo tem medo, né? Então os discípulos estavam com tanto medo que nem pensaram. Então quando viram Jesus, falaram que era um fantasma. Com tanto medo, eles nem perceberam que era Jesus, acharam que era um fantasma. Então Jesus falou lá para eles que era ele. Os discípulos se acalmaram um pouco. Então Jesus chamou um dos discípulos, que era um pouco barraqueiro, brigão, teimoso, Pedro. Chamou Pedro. E aí, Pedro estava olhando para ele, para Jesus, estava indo em direção dele, andando sobre as águas, até que Pedro começou a olhar para o lado, pelas tempestades, para a tempestade que estava vindo. Ele começou a ficar com tanto medo que começou a acelerar o coração dele, até que ele foi afundando aos poucos, porque ele parou de olhar para Jesus. Sempre, quando a gente está com medo, a gente tem que olhar para Jesus, porque Jesus é a nossa salvação. O Pedro começou a olhar para as outras coisas por ali, outras coisas por aqui. Começou a ficar com medo e foi afundando muito. Até que Jesus pegou na mão dele. Pegou na mão dele, veio até com ele assim, foi pro barco e explicou sobre o medo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Que vocês possam ter uma semana abençoada, muito boa. Beijos. Olá, meninas e meninos. Hoje aqui estamos para falar que o dia que Jesus se perdeu. E eles estavam, um dia ali, como toda a cidade deles foram para a cidade. Eles ficaram uns dias lá com Jesus, mas eles voltaram. Então, José percebeu: oxe, cadê Jesus? Ah, deve estar com um grupo das mulheres. Então, Maria também percebeu e falou: cadê Jesus? A mulher que estava no lado dela falou: Jesus pode estar no grupo dos homens. Ela falou: pode estar. Voltaram para a cidade deles e ela foi direto para o seu marido falar: onde está Jesus? E ele falou: pensei que estava com você. E eles voltaram e ficaram procurando, perguntando um e para outro: cadê Jesus? Vocês viram Jesus? 3 dias se passaram e eles foram procurar no templo. Quando eles procuraram, Jesus estava dando aula para os que trabalhavam lá. E eles acharam Jesus muito esperto para aquela idade. Maria chegou preocupada e um pouco brava com Jesus, pegou ele pelo braço e levou ele lá. E Jesus falou: eu estava explicando do meu Pai, Deus. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, até o próximo. Beijo para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada.